Lucas capítulo 16. A partir do versículo 19. Lucas 16, a partir do 19, a história do rico, avarento e Lázaro. Encontraram? Está escrito assim nessa versão. Lucas 16, a partir do 19. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que despendia todos os dias de sua vida de forma regalada. Havia também outro homem chamado Lázaro, que coberto de chagas vivia a esmolar e fora abandonado no portão do homem rico. Lázaro ansiava por alimentar-se, ao menos das migalhas que porventura viessem a cair da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. E assim, chegou um dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Mas, no Hades, onde estava em tormento, ele, o rico, olhou para cima e observou Abraão longe, com Lázaro ao seu seio. Então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou sofrendo muito em meio a estas chamas. No entanto, Abraão lhe replicou: Filho, recorda-te de que recebeste todos os teus bens durante a tua vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado, enquanto tu estás padecendo. E além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejam passar daqui para vós outros não consigam, tampouco passe de lá para o nosso lado. Diante disso, suplicou: Pai Abraão, eu te imploro que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Permite que ele os avise, a fim de que eles também não venham para este terrível lugar de sofrimento. Contudo, Abraão lhe afirmou: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, certamente eles se arrependerão. Abraão, concluindo, lhe afirmou: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Pode tomar seu assento. Preste bem atenção. Os irmãos da porta, se quiser deixar só 2 pessoas, os demais quiser sentar, fica à vontade. Na vida, algumas coisas nós temos plena certeza que irão acontecer. Claro que nem sempre é real o que nós acreditamos.
nem sempre se cumprirão aquilo que nós entendemos que vai acontecer um dia. Mas se tem uma coisa, presta atenção, se tem uma coisa que nós temos certeza que irá acontecer a todos nós, que o curso da vida não leva a isso, é a morte. Todos nós que estamos aqui nessa noite, a não ser que Jesus volte antes, porque aí não vai precisar morrer, vai ser transformado, vai receber um novo corpo, um corpo transformado, seu corpo será transformado de forma gloriosa. A não ser que isso aconteça, todos nós iremos partir, independente de idade. Não sabemos como cada um há de partir. No Rio Grande do Sul, com certeza, morreram ali vários irmãos. Eles não esperavam. Em bombardeios em países onde estão em guerra, a guerra também alcança os cristãos. E eles morrem. Na África, morre muita gente de fome. Inclusive, muitos cristãos. A bala perdida no Rio de Janeiro, que é um lugar que acontece isso, né, com mais frequência, esse negócio de bala perdida, alcança muitos cristãos. O câncer, quando vem, atinge muitos servos de Deus. O acidente de carro, aqueles ataques fulminantes, em que a pessoa parece que está tudo bem, e de repente, em questão de minutos, de segundo, para tudo e parte. Então isso é certeza. Para mim e para você. Não é uma praga, é uma realidade, é uma verdade. E que todos que vieram do pó voltará. É claro que nós não queremos saber disso e não nos interessa, mesmo que é necessário. Nós não pensamos muito na morte, porque não é agradável. Mas a morte é algo real e é certeiro, mais do que muitas coisas que nós estamos orando, pedindo, buscando. É mais certo do que muitas promessas que você recebe por aí. Porque muitas promessas são condicionais, significa que elas poderão não acontecer. Mas a morte é uma verdade. A questão é, e depois que você e eu e que nós, quando chegar a nossa senha, como diz o Cláudio Duarte, invisivelmente todo mundo tem uma senha. E nessa senha, geralmente a gente não quer que chegue a nossa vez logo. Ninguém quer cortar a fila. Alguém quer cortar a fila da morte? Ninguém quer. Se puder, passa para trás. Espera um pouquinho mais. Teve um homem que Deus disse assim, olha, fala para o rei que certamente morrerá e não viverá. Coloca a casa, fala com ele para colocar a casa dele em ordem. Porque certamente ele vai morrer. Isaías 38. Na hora, o homem que estava ali sentenciado pelo próprio Deus através de um profeta, ele vira o seu rosto para a parede e chora amargamente. E Deus muda os planos e fala com o profeta, volta lá. O profeta já estava indo embora. Fala com ele que vou acrescentar, vou prorrogar. Eu vou prorrogar a morte dele. Ele não vai morrer agora, vai morrer daqui a 15 anos. Viver mais 15 anos, vai morrer daqui a 15 anos. E cada dia que você chega aqui, vivo, seu dia foi prorrogado, que poderia ter acontecido de manhã, poderia ter acontecido ontem, mas você está vivo aqui, agradecendo a Deus por mais um ano de vida. Simplesmente, isso está sendo, o dia da sua partida está sendo prorrogado, deixado para depois, porque isso é certo que vai acontecer.
mas trazendo em nossa mente. A nossa maior preocupação não é se vamos morrer, como vamos morrer, é com qual condição estaremos, como estaremos no dia que isso acontecer. Estamos prontos para morrer? Não é a ideia de enfrentar a morte. Estamos prontos para partir? Porque o que vai acontecer do outro lado vai depender de como nessa vida estamos vivendo. O que determinará onde vamos passar a eternidade, com Deus ou com o maligno, ou no inferno, ou no lago de fogo. O que vai determinar onde vamos estar depois da partida é como agora nós estamos vivendo, com quem estamos andando, com Deus ou com o diabo. Estamos vivendo uma vida de retidão a Deus ou estamos deixando, se der certo, depois eu aceito, eu reconcilio. Então a morte é certa. Mas, e quando ela chegar? Você já parou para pensar, se hoje você partisse, depois disso, onde você estará, onde eu estarei? Existem vários conceitos de quando o homem partir, para o que vai acontecer após da morte. Para alguns, morreu, acabou. Esse pensamento materialista. Morreu, acabou, como os animais. Os animais, a Bíblia diz que eles têm alma, mas alma quanto ao sangue, a respiração de vida. Não é uma alma sobrevivente, não sobrevive à morte. Não é uma alma espiritual como o homem tem. Outros acham que, depois que morre, como a teologia romana, que existe um purgatório. Purgatório vem de purgar. A pessoa morre e ela não fez coisas muito erradas nessa vida. Ela vai para um lugar, purgar, que é a ideia de purificar, e ela vai purificando, e quando ela estiver num estado bom, limpa, aí ela parte para um outro nível diante de Deus. Essa é uma ideia que não tem respaldo bíblico também. Purgatório é uma heresia romana. Outros acreditam na reencarnação. Que a pessoa morre e reencarna novamente, nasce em outro corpo. Alguns entendem que até através vai nascer como que fosse uma outra pessoa. Crença essa que eu disse para vocês há pouco tempo, que os próprios discípulos acreditavam. Quem que pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou seus pais que pecou? Ele pecar para nascer cego, né? Ele pecar para nascer cego. Ele ou o pai dele? Ele pecou na outra vida, Jesus. Crença em fantasma, crença em reencarnação, isso aí é do período interbíblico que vê essas crendices. Algumas delas estão nos livros apócrifos que estão na Bíblia Católica. E essa reencarnação sem fim. Outros acreditam que quando a gente morre, vamos ficar dormindo, num sono profundo, até um dia Deus mudar-nos de estado e nos acordar em outro momento futuro. Mas quando nós lemos nessa noite, nessa passagem bíblica, nós podemos aprender algumas realidades, que em algumas versões, erroneamente está o título de parábola, mas não é uma parábola. Parábola não tem nome de pessoas. Jesus contou uma história antiga. Então disse de um homem que possivelmente era temente a Deus por nome Lázaro, cheio de chagas. Um outro rico que vivia maravilhosamente. E esse rico que era avarento, apenas deixava escapar as migalhas para o pobre, temente a Deus, cheio de chagas. E os cães do rico lambiam as feridas daquele pobre homem chamado Lázaro. Mas, como o destino de todos é partir, os dois morreram. O rico foi levado para o seio de Abraão,
lugar de descanso, de paz, pelos anjos. O pobre, né? O pobre. O rico, no entanto, também morre, mas apenas a Bíblia usa a expressão sepultado. Mas ele já não foi mais para o lugar onde foi o pobre. O rico não foi para o lugar do pobre Lázaro. Os dois agora, quando Jesus conta isso, estavam e estão até hoje num lugar chamado estado intermediário. Estado intermediário é o lugar onde fica todas as pessoas que morrem, aguardando o arrebatamento da igreja, a glorificação do seu corpo, e os perdidos estão ali aguardando o dia do juízo. Não tem ninguém no lago de fogo até o momento, e não tem ninguém na cidade santa, a Nova Jerusalém, onde os crentes vão habitar. No entanto, o rico está num lugar que já tem chamas de fogo ali. Ainda não é o inferno, ainda não é o lugar chamado Lago de Fogo, pois não tem ninguém lá. Alguém vai inaugurar, mas é o falso profeta e a besta, que são dois homens muito malignos depois do arrebatamento da igreja. O rico, o pobre, ele está num lugar chamado Seio de Abraão, que hoje é chamado de paraíso, aguardando também o arrebatamento da igreja, porque Jesus não veio para ninguém, inclusive para quem morreu. Porque quem morreu com Cristo também está aguardando o arrebatamento, porque vai receber um novo corpo. A Bíblia diz que aqueles que em Cristo dorme ali é o corpo, não é a alma não dorme, o espírito não dorme, é o corpo que está no túmulo. Aqueles que morreram sendo cristãos, eles vão vir, Deus vai trazer eles no dia do arrebatamento, e eles vão receber um novo corpo e serão arrebatados juntamente com os vivos. Isto é, eles também estão aguardando a volta de Jesus. Então, dois destinos. Quem morre hoje sem Deus, não tem jeito de mudar isso. Não tem como se alterar, não tem como purgar, não tem como estar num lugarzinho ali para depois mudar de nível, para depois melhorar, ser aperfeiçoado para ser levado ao céu. Não existe essa possibilidade. Diz a Bíblia que quando o ser humano morre, segue-se o juízo. O justo está no terceiro céu, está no paraíso, aguardando o arrebatamento, mas não corre risco mais de se perder. O ímpio não tem mais chance de ser alcançado pela graça de Deus, porque nessa vida, de alguma forma, não quis, rejeitou, não abriu seus olhos para receber a palavra de salvação. Agora a pergunta para nós nessa noite é: nós estamos mesmo aguardando Jesus nesta vida? Estamos mesmo preparados? O apóstolo Paulo, quando ele estava vivo, ele sentia que os seus dias estavam no final. Ele dizia assim: olha, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. O que me aguarda agora é uma coroa lá em cima. E nessa situação, que ele conhece a necessidade da igreja, ele sabia que estar com Cristo é melhor, mas tinha uma necessidade ainda de continuar aqui por causa da igreja, que ainda os cristãos eram novos. Em Filipenses 1:23 ele diz: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo. Quem morre e parte vai estar com Cristo. Está com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Quem parte dessa vida salvo vai estar com Cristo, vai para a presença de Cristo.
Nós temos mesmo essa certeza que se partimos hoje, da outra vez eu preguei sobre o arrebatamento, alguma coisa relacionada, mas quem partiu hoje, quem está aqui nessa noite, porque você poderá partir ainda nessa noite, independente da sua idade, você mesmo, nós estamos preparados para partir para a presença de Cristo, porque um sobe e o outro desce. Lucas, capítulo 23, 39, Jesus está na cruz. E nos seus minutos finais, tinha 2 ladrões, um deles estava ali blasfemando, mas o outro se arrepende. Porque em outro evangelho diz que os 2 blasfemavam. Então dá a entender que um se arrependeu. E ele diz assim, um dos malfeitores. E um dos malfeitores que estava pendurado, blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te e a nós também. Respondendo, porém o outro, repreendia, dizendo, tu nem ainda temes a Deus? O outro crucificado ao lado de Jesus disse isso para o outro que blasfemava. Estando na mesma condenação, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que o nosso feito merecia, mas este Jesus nenhum mal fez. E ele disse, Senhor, o que se arrependeu, lembra-te de mim quando entrares ou quando vieres no teu reino. E Jesus disse, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então quem morre em Cristo hoje vai para onde? Para o paraíso. Quem morre salvo em Cristo vai para o céu, que entendemos ser no terceiro. Alguns dizem que tem 7 céu, mas a Bíblia não diz isso. Onde até a Bíblia diz é de 3. Fora isso, é uma teologia romana e algumas influências extra-bíblicas. Igreja de Jesus, diante dessa realidade, que são realidades inesperadas, que são realidades, que são certeiras, como eu disse. Por isso é uma preocupação muito grande se você tem alguém que você conhece que ainda não se converteu ao Evangelho, de evangelizar essa pessoa, porque se ela partir sem conhecer a Cristo, ela não haverá chance de se salvar. É por isso que nós precisamos pedir a Deus que faça arder essa chama em nosso coração de evangelizar os pecadores. Porque eu não sei você, mas eu quase não estou evangelizando ninguém. Essa ordem que Jesus deu. Eu não sei os obreiros aqui se estão evangelizando ou se apenas está aproveitando a oportunidade quando dá certo para falar de Jesus. Isso é muito bom quando tem oportunidade. Mas quando Jesus disse, ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ide fazer discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-a a guardar tudo aquilo que eu tenho vos mandado, não é um evangelismo quando você aproveita uma oportunidade isolada. É uma ordem para a gente ir e falar de Deus, porque quando estamos evangelizando, nós estamos tentando impedir que a pessoa continue caminhando para o inferno, porque é para lá que as pessoas sem Deus irão se morrer em seus pecados. Se morrer na rebeldia, ainda que sejam pessoas de boas obras, ainda que seja uma boa esposa, um bom marido, um bom filho, um bom patrão, não teve encontro com Jesus ainda, os seus pecados ainda não foram perdoados. Isso não incomoda o nosso coração? Quando você vê que acontece uma guerra e morre milhares de pessoas, o que é que vem na sua mente?
O pensamento que a gente vem é que tem marido chorando, que tem mulher chorando, que tem filho chorando, órfão. A gente fica imaginando o desastre da cidade, como acontece lá em Gaza. Cada dia morrem mais pessoas em outros lugares, lá na Ucrânia também. Mas o nosso pensamento vem do desastre. Mas tem um pensamento que é mais urgente do que esse. É saber que muitas dessas pessoas não terão chance de ver nunca mais a face de Deus, porque milhares delas morreram sem a salvação. E quando acontece essas enchentes, e quando você sabe que estava um ônibus com aquele cheio de pessoas, aquela caravana que estava indo para o pagode, que estava indo para a balada, que estava indo para algum lugar, um ônibus cheio que capotou no Brasil ou em qualquer outro lugar, qual é o pensamento que vem? Você fica pensando no pai e da mãe sabendo a notícia, mas o mais urgente mesmo é pensarmos que aquelas pessoas, coitadas, partiu dali para um lugar que nunca mais serão livres das chamas eternas. É por isso que Deus nos dá essa palavra nessa noite, para nos acordar para essa realidade. A igreja precisa acordar para isso. É preciso de coração, com a nossa alma, o nosso espírito, insistir com os pecadores, falar de Deus com os pecadores, propagar. Quem aqui tem rede social, levanta a sua mão. Quem aqui tem rede social? Quem aqui tem Facebook, levanta a mão. Quem tem Facebook, levanta a mão. Alguns talvez não queiram levantar, mas eu quero dizer para você, por que não a gente evangelizar, falar de Deus para as pessoas lá? Por que não gravar um vídeo convidando as pessoas para Jesus? Por que não sair na rua distribuindo folheto? Por que não a gente não fazer culto ao ar livre? Por que não a gente não ir no culto na casa de família, um ponto de pregação, falar de Jesus? Mas as coisas dessa vida não permitem você pensar nos pecadores. Os seus afazeres não permitem. O nosso trabalho, o nosso curso, o nosso lazer, o nosso cuidar da casa não permite. Se der tempo eu irei. Se me der vontade eu irei. Mas a proposta do Evangelho é: vai e pregue a palavra, mesmo que seja caluniado por causa de Cristo, mesmo que seja perseguido, fale a palavra. E quando alguém te prender, não se preocupe no que há de dizer, porque na mesma hora o vosso Pai, o meu Pai, o teu Pai te dará palavra, o que você terá que dizer diante do tribunal. Os discípulos de Jesus compreenderam isso, e eles foram presos algumas vezes por pregar o Evangelho em um país que perseguia os cristãos. Teve um momento que eles estavam presos, apanharam, foram liberados e foram proibidos. Vai e para de falar dessa mensagem. Para de pregar essa doutrina. Para de falar desse Jesus. E antes dele chegar em casa, para lavar suas feridas, ele já estava na próxima esquina dizendo: Jesus salva, Jesus batiza e Jesus levará para o céu. Arrependei-vos. Isso é querer ver as almas ser livres da condenação eterna. O que é que estamos fazendo, meus irmãos, para os pecadores se converter? Orar, a gente já ora pouco demais. A oração que a gente faz é tão pouca para nós, que não dá para fazer nem coceguinha pelo pecador. Você pensa que você vai orar 2 minutinhos assim, de vez em quando dá tempo, para poder pessoas que estão na escravidão, pessoas que estão aprofundadas nos vícios, aquela oração que não afasta nem o inimigo que está perto de nós, vai libertar pessoas que lá do outro lado? Dificilmente. A oração sua e a minha oração, ela é pouca para nós. Como ela vai ser capaz de atingir o outro? É momento da gente pensar. Para pensar nessa noite e pensa assim comigo. Pare de pensar em outras coisas. Tenta imaginar milhares de pessoas dentro de um lago de fogo gritando: uai, misericórdia. Ui, sei lá o que elas vão gritar lá. Tenta imaginar se você assistisse essas pessoas do outro lado, naquele enorme mar de fogo.
gritando horrores. E você saber, nunca mais o meu vizinho vai sair dali. Nunca mais vai escapar. Eternamente gritando. Não vai ser consumido, não vai ser aniquilado, mas vai ficar perdido para sempre. Consciente, porque aqui o homem, o rico, era consciente. E ele não fez a obra missionária quando estava vivo. E queria fazer missão depois. Abraão, pede para Lázaro ressuscitar e ir lá na minha casa, Abraão. Eu tenho 5 irmãos, Abraão. Para que eles nenhum vem para cá sofrer que nem eu, Abraão. Abraão fala, olha, eles têm a lei de Moisés e ele tem as profecias dos profetas. Se eles não ouvem Moisés nem os profetas, eles também não vão acreditar no morto que ressuscitar, Lázaro. Ou o rico. Não vai. Por quê? O que convence o coração do homem é o poder da palavra de Deus. Se uma pessoa não se converte ouvindo a palavra, ele não vai se converter vendo ou ouvindo outra coisa. Conseguiu refletir nessa noite? A gente quer que as igrejas enchem de pessoas. Com aqueles 5 minutos de oração, a gente dobra o joelho e fala assim, Senhor, envia as almas. Mas a ordem de Jesus é, vai, igreja, vai até as almas. Vai até os pecadores, ide, ensinai, pregai, batizai, evangelizai, avise que o rei chegou e quem não se render ao seu reino serão lançados nas trevas exteriores. E o que nós estamos fazendo? Uns falam, eu sou novo demais. O outro fala, eu estou muito ocupado. O outro fala, eu sou velho demais para evangelizar. Todo mundo tem uma desculpa, mas eu quero dizer para você, aquele que é salvo em Cristo não tem idade, nem pequeno, nem grande, nem rico, nem pobre. Nada disso é incapaz de impedir você de evangelizar. Depende da gente entender que quando você evangeliza, você está segurando a pessoa, tentando puxar ela do abismo, porque o inferno é real, e se a pessoa não se converter, ela vai parar lá no abismo. Mas a vontade de Deus é, igreja minha, anuncia a minha vinda, porque eu tenho muitas almas para resgatar desse mundo perdido, minha igreja. Será que isso vai ter efeito em nossos corações? Será que no próximo culto de evangelismo vai aparecer pelo menos metade de nós que estamos aqui? Será que no próximo culto ar livre a gente vai ter iniciativa? Será que na próxima vez que o apóstolo Ailton disser, vamos pegar um panfleto e vamos convidar, você acha que não vai ter efeito? Ai, mas ninguém vai se salvar. Quem faz a obra é o Espírito de Deus. Faça a sua parte, fala de Jesus, pelo amor de Deus, meus irmãos. Onde é que está o nosso coração? Não é à toa que Jesus diz, amará o Senhor teu Deus de todo o coração, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E um mandamento semelhante a este é, amará o teu próximo. Ele não disse amará o teu irmão. Amará o teu próximo são todas as pessoas que você consegue ter contato com ela. Amará o teu próximo como a ti mesmo. Não queira para ele aquilo que você não quer para você. Para nós. É chegada a hora da gente despertar do sono, sabendo dessas realidades. Cada dia, milhares de pessoas, irmãos, morrem milhares de pessoas diariamente sem ter chance de se salvar. Milhares. Não dava para salvar todo mundo, mas o máximo que a gente puder. Vamos fazer isso, igreja. Vamos falar de Jesus para os pecadores. Não é só convidar para vir à igreja. Não é só isso. Como foi dito aqui nessa noite, não é só vir à igreja, nós precisamos ser igreja. Nos países que as portas são fechadas para o evangelho, sabe o que algumas pessoas fazem? A sede no coração é tão grande de evangelizar, que alguns saem daqui do Brasil
vai para lá com pretexto de arrumar emprego nesses países, na janela chamada 1040, para nesse emprego, que não é o desejo dela, que não é o salário que ela quer, ela é cheia de privações, inclusive não pode falar de Jesus, mas ela arruma um emprego num lugar que é proibido falar do Evangelho, para ver se de alguma forma consegue influenciar alguém e por fim falar da salvação, que pode durar meses para ter oportunidade para falar com uma pessoa. Mas a gente fica às vezes admirando essas pessoas. Mas sabe o que é que faz isso no coração delas? O Espírito Santo que habita nela. Quem aqui tem o Espírito de Deus morando na sua vida? Quem aqui tem o Espírito Santo? Se o Espírito Santo que habita em nós, ele não coloca uma palavra de salvação. Ou melhor, vou reformular. Se nós falamos que tem um Espírito ativo, o Espírito Santo ativo em nós, e nós não temos coragem de falar de Jesus para ninguém, nem no trabalho, nem na rua, nem na escola, onde a gente anda, a gente não tem essa iniciativa, é muito difícil acreditar que aí tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo foi nos dado, e uma das coisas que ele faz em nós é nos capacitar para falar de Deus aos perdidos. Ou será que o Espírito Santo só fazia isso no começo da igreja? Ele continua, a igreja, fazendo até hoje. Nós estamos vivendo uma vida isolada, sendo que a gente poderia expandir. Por exemplo, nós temos aqui a festividade com as irmãs do ciclo de oração, juntamente com os jovens. Congressos que vai ter em outubro. Outubro, né? Das irmãs. Então as irmãs estão orando por várias finalidades. Deus usa o pregador, usa o cantor. Senhor, usa os irmãos para nos ajudar na cantina, para entrar uma oferta para ajudar a fazer essa festividade. Todo mundo focado, orando por isso, orando para aquilo, faz propósito, jejuma, faz roupa, vai fazer agora uma cortina para a igreja aqui, aquela coisa toda. Mas a pergunta é, está inclusos os pecadores nas nossas propostas? Estamos mesmo pensando nisso? Vai lá, congresso dos varões, maravilha. Aí eu sou muito observador. Aí vai no congresso de varão, do começo do congresso até o final. A pregação não é direcionada ao pecador. O hino não é direcionado ao pecador. A oração não é direcionada ao pecador. O jejum não é direcionado ao pecador. Estamos vivendo isoladamente entre nós mesmos. Fica um grupinho aqui, mas a gente não está preocupado com quem está lá fora. Eu não sei se o Vlad se lembra, mas antigamente a nossa saudação na igreja Assembleia de Deus era diferente. Como que era? Alguém se lembra? Toda vez que a gente falava, eu saldo a igreja com a paz do Senhor, a gente não falava só isso, a gente falava outra palavrinha depois. A gente sempre estava focado nos que não eram servo de Deus. Apesar que você pode dar a paz do Senhor para todo mundo, mas o foco da igreja era tão voltado que ela falava assim, eu saldo a igreja com a paz do Senhor, e os ouvintes, não crente, e, está entendendo? Mas com uma boa noite de salvação. Mas nós não estamos pensando muito nisso. Não estou dizendo que você não fazendo isso, que você está errado. Não é isso que estou dizendo. Estou dizendo assim, que isso a gente consegue perceber o foco. Você pegava, né, André? Pegava um CD, um LP, uma fita dos nossos irmãos, sempre tinha que ter no mínimo um hino de evangelização num CD. O CD é recente, estou falando do LP, do disco preto lá, disco de vinil. E da fita, tinha fita cassete, tinha outra fita lá, aquela que enrolava, tinha, né? Fita cassete, qual o nome da outra fita? Alguém se lembra? Qual é o nome da outra fita? VHS, isso, fita VHS, no tempo do Vlad, da época do Vlad. Aquelas fitonas grandes lá. Irmão, sempre tinha, geralmente era mais de um hino de evangelização.
Eu desafio vocês a ir procurando nos cantores que faz show, nos cantores do dia de hoje, achar um hino de evangelização, 1 ou 2 direcionado ao pecador. Irmãos, está tão sério que os cultos públicos nas praças da Sé em São Paulo, em Sorocaba, você não ouve as pessoas cantando um hino de evangelização. Eles vão lá para a praça, mas os hinos que eles cantam não é direcionado. Eu digo, não entendo isso, meu Deus do céu. Está na praça com a caixa de som, cantando o hino dos cantores de hoje, mas o hino não evangeliza. Não é para as pessoas que estão passando, não é com algo de ganhar alma. Por que não evangelizar as pessoas? E as pregações como que é? Jesus resolve todos os seus problemas. Ele é o único que pode resolver os seus problemas. Aí a gente quer fazer os pecadores chorar. Aí a gente fala assim, você é especial. Aí a gente canta um hino que na verdade, né? Quero que valorize o que você tem. Mas esse hino não é de evangelização, meu Deus do céu. É para crente. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Pode procurar nas palavras. A gente fica lá. Você é especial, dentro da uma vida. Isso não faz ninguém se arrepender. Você faz as pessoas chorar na praça pública, mas se arrepender? Nós precisamos falar do reino de Deus, do que está para acontecer, e que a pessoa precisa ter encontro com Deus, que ela precisa mudar de vida, ou ela se converte, ou ela não vai entrar no reino do céu. Nós precisamos com sabedoria, mas isso tem que ser claro para as pessoas. Mas por que a gente não é claro nisso? Não é só porque a gente tem um pouco de medo de falar a verdade, porque a gente tem um medo de falar a verdade. Tem. Você pensa que a gente não pensa para pregar isso que eu estou pregando aqui? A gente não pensa 2 vezes para pregar? Tem, porque antigamente não. Essa mensagem que eu estou pregando aqui não tem nada de pesado. Mas hoje a gente acha uma pregação dessa como uma pregação pesada. A gente é tão acostumado a comer um mezinho, passando na boca dos irmãos, dos bons irmãos. A gente prega firme e depois, se puder, pede até perdão para a igreja. Não, nós precisamos entender essa realidade para que ela seja manifestada ao mundo. Jesus disse, vinde a mim, todos que estáis cansados. Cansado de quê? Cansado de roubar, cansado de mentir, cansado da religiosidade, cansado de adulterar, de fornicar, cansado de falar mentira, cansado dos vícios. Vinde para Jesus, que Ele pode libertar você. Ele precisa saber de que ele precisa descansar. Ser liberto de quê? Dos seus pecados, rapaz. Igreja de Deus, vamos dar lugar ao Espírito Santo. Vamos dar lugar ao Espírito Santo. Porque ainda que você seja tímido, o Espírito Santo vai começar a te incomodar lá na escola, assim, olha, fala de Jesus para ela, fala. Porque se você for cheio do Espírito Santo, irmão, a timidez sua, ela vai ser limitada diante do poder de Deus. Eu sei que tem hora que a gente tem um pouco de receio de falar para Jesus, mas quando o Espírito de Deus apoderar de você, você não vai conseguir se segurar, e você pelo menos vai dizer, Jesus te ama, meu amigo. E isso é um bom começo. Precisamos olhar para a realidade da vida. Primeiro, é claro, a gente precisa entender se isso está testificando dentro de nós. Porque se não testificar dentro de nós, a gente não vai conseguir transmitir isso com verdade e nem com graça para as pessoas. Mas quando você sente a salvação dentro de você, você não consegue segurar isso, você passa para as pessoas. Você transmite para as pessoas. Você fala para as pessoas, cada um do seu jeito, cada um numa intensidade diferente. Por isso, eu falo para a igreja aqui do Santa Lúcia nessa noite. Nós vamos fazer um culto aqui de evangelismo em breve, culto evangelístico. Antigamente os cultos, a maioria era evangelístico, mas hoje o culto é público, mas não é evangelístico. A gente mudou bastante, a Assembleia de Deus mudou isso, mas antigamente o culto público era evangelístico. Por isso os cultos de quarta-feira era diferente do de domingo. Hoje a gente não faz diferença, porque mudou tudo, a pregação é a mesma, os hinos são os mesmos, e às vezes até as pessoas,
mas vamos fazer um culto evangelístico aqui, vamos convidar os pecadores. Mas nesse dia, vamos procurar aí no baú da internet hinos evangelísticos, que talvez vocês aqui não tenham nenhum na pasta, talvez. Muitas igrejas, o círculo de oração não tem hino evangelístico. Mocidade não tem hino evangelístico. O grupo de louvor vem na frente só para preparar o povo para ouvir a palavra, massagear o ego das pessoas, mas não tem um hino evangelístico. Está tão desfocado e muitas vezes tem pessoas para ouvir a palavra do evangelho sim. Eu digo para vocês, eu não sou tão antigo assim de crente, mas eu me lembro ainda que algumas igrejas onde eu passei, a Assembleia de Deus, as irmãs preparavam para cantar um hino naquela noite, mas quando chegava no culto e via a face de algumas pessoas que ainda não conheciam o evangelho, a gente ia até lá e falava: hoje nós não vamos cantar aquele hino que a gente ensaiou, vamos cantar um hino para os pecadores se converter. Preocupado com o depois. Por quê? Porque esse pecador pode morrer sem a salvação. Porque Jesus pode arrebatar sua igreja e o pecador vai ficar. Porque esse pecador está entre nós e ele em qualquer momento pode partir sem salvação. Precisamos focar, igreja. Qual é o nosso foco? Se você talvez tiver dificuldade o que é o hino evangelístico, eu ajudo você a encontrar. Mas eu já vou avisando para você, talvez dos hinos de 2020 para cá, talvez você não encontre. Provavelmente vai ser nos hinos mais antigos. Mas não tem problema não. Não vai envelhecer a mensagem de salvação. É noite da gente se conscientizar, igreja. Como é que nós estamos vivendo a nossa vida e as pessoas que nós conhecemos. Você não tem vontade? Deus não quer que você faça nada forçado, apesar que você tem que fazer a vontade de Deus, não a sua. Eu não tenho que fazer a minha, eu tenho que fazer a de Deus, mesmo não querendo, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Mas Deus, você pode orar para Deus, coloca em meu coração a vontade de evangelizar, capacidade para evangelizar, palavra na hora da evangelização. E não precisa você procurar aquela pregação articulada, não, na sua simplicidade. Olha, quero dizer para você, aproveita quando tiver alguém reclamando da chuva, reclamando do sol, reclamando na fila de alguma coisa, murmurando, fale: olha, só Jesus mesmo pode nos livrar deste mal. E aí a pessoa vai falando, sabe aquela fila lá do posto de saúde, do PA, do hospital, de algum lugar? Tem lugar aí que tem fila, né? Hoje a gente quase não pega fila aqui antigamente, mas tem ainda uma filinha para você pegar. Tem alguém reclamando? É uma oportunidade boa para falar de Jesus. Peça a Deus sabedoria. Nós precisamos nos dobrar diante de Deus. Para terminar, os pecadores não serão salvos se eu e você não tivermos a iniciativa. Se eu e você não tomar a iniciativa, eles não serão salvos. Eu quero pedir para vocês ficar de pé, por favor.